não. Claro que não tem. Só que agora não tem o Didi, podia completar o som, agora. E essa Marujá é uma boa. Vamos esperar a Iraci falar ali, nós já fazemos uma prece. Então tá bom, boa noite. Boa noite. Só uma pergunta. Boa noite. Você não lavou as palhas, uma amiga, a última vez? Você não lavou? Lavei? Tá tudo passado já. Já lavei, já usei? Passou dessa palha. A minha... Vamos lá. Só que agora não dá para fazer com a música hoje. Não, hoje não. Pode fazer sem música então. O Jesus, ele mestre diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que impõem a vossa assistência, e fluir para que mensageiro de Deus, e com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições, que Ele seja para nós um arrimo ou amparo, na defesa de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre todos nós. Na de Deus de Jesus está Aberto. aberto o centro Seara do Evangelho por Tio Didi e Tatiana. E Calaída e Camuraci e Cris. Muito bem. Muito bem. Já fez a chamada, então agora tá fácil. Muito bem, gente. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos da semana passada. A gente parou na pergunta 309, né? Então hoje, dia 20, o estudo é o 97 e nós vamos das questões 309 ao 319. É possível que a gente termine hoje. Essas são umas perguntas muito parecidas com as outras, mas geralmente a gente trabalha um pouco mais, então pode ser que fique para a semana que vem ainda essa questão aí. Boa noite. Então vamos lá, questão 309. Então, mais uma vez, né, nós estamos trabalhando aquela questão em que você, depois de desencarnar, quais são as memórias, lembranças, quais são as atitudes, os comportamentos dos espíritos, nós, por exemplo, depois que a gente desencarna, né? Então o Kardec pergunta para os espíritos na 309, como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como é que a gente vê, o que representa para nós esse corpo físico quando a gente morre? Bom, como sempre, em quase todas as perguntas que nós vamos ter pela frente, talvez a palavra que mais define a resposta é o depende, né? Depende. Depende da evolução de cada um, né? Se você for lá na série André Luiz, por exemplo, né, nos livros do André Luiz, você vai ver diversas situações, diversas condições de cada um, de cada maneira, o que representa o corpo. Para alguns é algo assim, né, totalmente desequilibrante, né? E para outros é uma situação em que, olha, vê o corpo dele lá, se vê igual e continua. Eu vou continuar, senhor. Oi. Eu preciso abrir aqui um pouquinho. Sério? Vai aparecer na filmagem tudo isso, eu vou reclamar lá, né? Faz mal. Nenhum caso é igual ao outro, quase, né? Não. E tem aquele. Céu e inferno. Ao céu e inferno mostra muitas casas. Então, Kardec, né, faz as colocações ali, né? Nenhuma morte é igual a outra. Não. Cada caso é um caso. Assim, mas no tocante a essa pergunta, ele está se referindo ao seguinte, ao que representa para nós, depois que ele morrer, ver o corpo ali no caixão, né? Ou o teu corpo sendo velado, assim, o que isso representa? Então, a ideia é essa, né? Depende muito de cada espírito, de cada evolução, né? De cada um, do apego ao corpo físico, claro. Se você imaginar, por exemplo, uma pessoa que desencarna com uma doença degenerativa, uma doença muito dolorida, né? A situação em que às vezes o corpo vai minguando, vai perdendo a sensação, a tendência é o espírito, obviamente, ver aquilo como uma libertação óbvia, né?
Mas quando você às vezes desencarna de uma situação, uma pessoa jovem, né? Se o espírito não tem uma certa evolução, ele vai com certeza, vai ver o corpo dele ali, aquilo vai representar para ele uma... Vai sofrer, com certeza, vai ver. Uma pessoa muito apegada, com intenso, né? Isso, beleza. Ela vai, a hora que ela vê, ela vai... Eu acho. Por exemplo, hoje em dia, né? Pessoas gastam milhares de reais para ficar bonito, né? Em procedimentos. Você olha o teu corpo e diz, meu Deus, quanto dinheiro investido e perdido, né? Quer se manter jovem, né? E daí o corpo ali tá... Tudo que ele gastou Tá aí ele se apodrecendo ali. Então, eu acredito que sim, depende, né? Vamos ver a resposta do Kardec. Como a veste imprópria... eu acho que nós espíritas, né, Laís, é mais ou menos assim. A ideia é que a gente não tenha nenhum problema quanto a isso, né? Mas só passando pela prova para a gente entender, né? Como uma veste imprópria, uma roupa que estava te apertando ali, né? Que estava te sufocando, né? Que o incomodava e de qual se sente feliz por ser desembaraçado. Então, ele está se referindo aí a um espírito já de uma condição que tem entendimento sobre aquilo que está acontecendo, né? Muito bem. E ele tem uma questão A aí na 309, ele pergunta assim, que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Aí também a palavra depende, encaixa de novo, né? Porque assim, se o cara for um espírito evoluído, ele já deixou aquilo e para ele é como se fosse uma roupa que está apodrecendo ali, não vai usar mais, né? Agora, alguém que está muito ligado ao corpo ainda, com certeza, né? Essa situação. Lembra de Jesus numa passagem que ele fala do cachorro, né? Isso é uma coisa de você ver, né? Os apóstolos estão passando com ele numa estrada e tem um cachorro morto, né? Já ali em estado que fede, né? Por quilômetro. E Jesus se aproxima do cachorro, e os apóstolos olham lá, meu Deus, credo, não sei o que e tal. E Jesus se aproxima do cachorro e diz, nossa, que dentes lindos que ele tinha, né? Então, é tudo uma questão de você avaliar ali, né, o que era o teu corpo, né? Exatamente. Então, depende, com certeza, de cada espírito ali. Uns vão sofrer por isso, outros não, né? Eu lembro do Peixotinho, né? Francisco Peixoto Lins, né, que foi o maior médium de materialização que o Brasil já teve, talvez do mundo. O cara era extraordinário, né? E ele, no velório dele, a filha dele, acho que começou a se desequilibrar, começou a chorar alto e assim por diante, né? E aí ele se materializa para ela, numa dependência lateral ali que tem, e diz para ele, nossa, por que você está agindo assim, né? Por que você está sofrendo dessa forma? Né? Você está destruindo aí em 1 minuto tudo aquilo que eu demorei uma vida para construir, para mostrar que a vida não termina assim e tudo mais. Daí ela se acalmou, né? Então, vai do espírito, né? Você veja, o corpo nem era dela, mas ela estava sofrendo ali naquele momento. E a gente passa por isso às vezes, né? A gente num velório, a gente sofre mais, você olha o corpo no caixão de, meu Deus, coitado e tal. Mas aquilo é o corpo dele, ele já foi, né? Aquilo que está ali é uma roupa que estava apertando ele e ele liberou-se daquilo ali, né? A gente, como espírita, tem que ter essa visão diferente, né? Vamos ver qual é a resposta dos espíritos aí. Quase sempre o de indiferença. Foi, deu, deixamos. Vamos para outra, né? Como por uma coisa que não dá mais nenhuma importância. Então, é como, mais uma vez, estamos se referindo a um espírito que já tem um certo entendimento, né, da situação da morte, né? 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Nossa Senhora! Será que a gente reconhece nossos ossos depois de uns 4 anos de... Passa lá no cemitério, olha, esses aí que são meus, esses ossos aí. Eu acho que vai depender da evolução do espírito. E aqui também ele, acho que ele deu o exemplo dos ossos, mas eu acho que ele se refere a outras coisas também. Por exemplo, você tem um determinado instrumento, eu estou falando da gaita, por exemplo, né?
Pega um músico, pega o meu pai, por exemplo, que ele toca gaita, gosta da gaita, vive ele tocando e tal. Depois de uns 4, 5 anos, 6 anos ou 10 anos de desencarne, ele ainda tem um sentimento pelo aquele instrumento? Talvez a pergunta seja um pouco também referida a isso. Ele reconhece que aquela gaita foi dele? Tem outra pessoa tocando ali, reconhece? Acho que um pouco também sobre isso, né? Algumas vezes sim, isso interfere nele, né? Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. E a gente sabe que sim. A gente sabe que existem pessoas que ficam prisioneiras aqui na Terra por bens materiais por séculos, às vezes, né? Entendeu? Eles reconhecem o que é deles. Né? E às vezes acontece também, que nem se referiu à gaita. Às vezes nem existe mais aquela gaita. Foi queimada alguma coisa, mas se o apego for tanto, para ele existe. Ele existe. Plastizado, ela fica. Aconteceu num livro uma velhinha, que ela tinha uma casa bem no centro do Rio de Janeiro. E desmancharam aquela casa, depois que ela morreu, desmancharam aquela casa, fizeram um prédio em cima. E na cabeça dela existia. A casa ainda existia. Sim. Tanto que era o apego dela. Sim. Não, tem um caso muito interessante no livro da Amélia Rodrigues, né? Que ela fala sobre um sítio, que o cara desencarnou e continuava vivendo num sítio. Mas o sítio, no plano espiritual, tal. E daí foi um grupo de espíritos lá. Não era, foi, acho que não, é na série André Luiz, que acho que era o André Luiz que estava junto, não é da Amélia Rodrigues. E ela não deixava aquilo, daí o mentor disse para ela assim, não, você não quer vender esse sítio? Daí ela, mas não sei e tal. Eu te ofereço tanto, ofereceram um valor assim absurdo para ela. Daí ela pensou e resolveu vender, né? Daí a pessoa que estava junto com o mentor disse, mas escuta, isso aí você está enganando a mulher para o seu dinheiro, você nem tem o dinheiro, você vai materializar o dinheiro, alguma coisa assim. Daí ela disse, mas o sítio também não existe, né? Então não adianta. É uma coisa e a outra coisa. Você está preso a algo que não existe mais, que é o caso que você está falando aí. O dinheiro seria menor do que... Exato. Então, né? É só uma questão para você usar um artifício para conseguir que a pessoa desapegue daquilo, né? Muito bem. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? As coisas que a gente deixa aqui na Terra, né? Quando a gente, por exemplo, lembra, como você falou da gaita, né? Vamos dizer que o meu pai desencarne, toda vez que eu olho para a gaita eu lembro do meu pai. Isso faz bem para ele? Essa forma da gente chamar eles através dos instrumentos que eles usaram, que eles deixaram aqui na Terra? Será que faz bem? Porque no caso, né, se por exemplo Você... vocês lembram com carinho dele, isso, vai fazer bem para ele, né? Exatamente. Agora se, por exemplo, fica aquilo lá jogado, essa porcaria tá aí incomodando, né? Exatamente. Isso acontece, exatamente. Exatamente. Ou quando você pega, por exemplo, do outro lado também é verdadeiro, né? Quando você lembra de algum fato daquela pessoa que te feriu, você diz, nossa, isso você vai machucando eles lá em cima também, né? É bem nesse sentido aí. Eu acredito. Acho que o afeto, o carinho, o amor, né? Que faz com que a gente lembre deles, certo? Agora, algo que lembra uma briga, que você teve um desafeto, isso aí prejudica eles, com certeza. Fala, Ana. Esse dia foi escutado lá em casa, no quarto do meu filho, toque de violão. Ele não estava em casa. E o meu pai tocava bastante violão, guitarra, baixo. Sei. E, ele não conheceu o Henrique. Mas quando ele foi, ele já estava assim, ruimzinho, né? Eu fui no hospital, daí eu não sei porque eu falei pra ele, pai, você vai ter um netinho, sabe? E tá. Só que daí esse dia foi escutado.
escutado no quarto do Henrique. Nós temos um violão do pai lá, só que na sala. Sim. E foi escutado no quarto do Henrique 2 vezes. Quem escutou? A Sheila. Ah, a Sheila escutou. É porque a Sheila tem mediunidade, né? Então, é por isso que ela escutou, né? E, assim, é claro que é ele que está produzindo os sons, né? Mas, assim, e é óbvio que é o teu pai que está por ali, ele veio, e, né, até uma questão de, como nós estamos falando, de vocês, a energia de vocês ainda chama ele como presença, né? Então, ele vem ali, claro. E se ele está tocando, nossa, ele está querendo agradar a família. Porque tem bastante música assim, que eles escreveram lá em casa. E até às vezes eu canto assim lá, certo? E sente. Mas convém fazer algumas orações para que ele siga o caminho dele, né? Para que ele... Posso fazer mais uma pergunta? Claro, pergunte. Eu vou resumir um pouco rapidinho, porque o tempo é curto, né? Quando eu tinha 13 anos, lá em Volta Grande, quando eu morava na minha casa, eu vi uma senhora, ela era uma senhora de idade já. Quando eu fui fechar a porta do meu quarto, eu senti assim que alguma coisa queria entrar comigo. Mas eu fiquei, tipo, era uma coisa assim, não gostei de sentir. Aí quando eu fechei a porta do quarto, eu fui na janela, não sei porquê, que eu fui direto na janela, e eu vi uma senhora assim, só que ela estava sorrindo para mim. E ela tinha um lencinho branco na cabeça, ela estava assim retinha. E daí, tipo, eu voltei pra cama, porque na hora assim, eu quase não entendi, mas eu sabia que não era alguém que estava vivo, assim. Aí, anos depois, não contei pra ninguém. Aí, anos depois, eu contei pra minha vizinha, mas eu não contei que a cor do lenço da cabeça da senhora. Daí ela disse assim, pois eu vou ter que contar, Camila, quem que era essa senhorinha que andava com um lencinho branco na cabeça. Eu nem tinha contado a cor. Aí ela disse que era a Dona Maria, que morava ali para baixo da nossa casa, e a filha dela morava na casa que eu morava. E eu não sei se ela quis ir pensando que a filha dela estava lá, ou ela tinha um carinho também pela casa. Aí depende, tem várias situações, mas o legal é que você enxergou, né? Quer dizer, você adensou de uma forma a ponto de você conseguir ver ela, né? Isso é legal. E aconteceu mais coisas assim, depois de uns dias eu escutei uns carrinhos de mão, sabe? Depois de um tempo, depois eu juntei todas as coisas assim, as histórias que era ela que andava com carrinho de mão, daí chegava até Porque na casa dela. que na verdade às vezes a gente já comentamos sobre isso, muitos espíritos desencarnam e continuam vivendo e trabalhando e como se estivessem vivos ali na casa. Às vezes eles ficam eles olham vocês e ficam pensando, poxa, mas o que esse pessoal está fazendo aí na minha casa? E não fiz nem um lanche para eles, nem um chimarrão, nem nada, e eles estão por aí e tal. Eles se preocupam com isso. É porque para eles a casa é deles ainda, né? Mas isso é um apego, né? Um apego. Eles não conseguiram se desvencilhar. Não, eu não diria que é um apego, porque apego é quando você realmente briga por aquilo. É a forma de vida que eles aprenderam, o comportamento, e eles continuam vivendo dessa forma. A grande maioria, muita maioria de pessoas que desencarnam no planeta hoje fica um tempo vivendo assim ainda. A gente sabe muito bem, aí, por espíritos que a gente pega nas nossas reuniões mediúnicas, que eles ainda nem sabem que estão mortos. Né? O que? Eu estou morto? E faz tempo que ela morreu, porque quando eu tinha 13 anos que eu vi ela, e quando eu tinha agora 28, assim, eu perguntei quem que poderia ser. Sim, não. O tempo para eles é bem diferente do nosso. Né? Então, eu, às vezes estava ali por um bom tempo já, e para nós é pouco tempo. Né? Mas é tranquilo. Isso aí acontece muito, não é um caso isolado. O legal é que você viu e tem esse depoimento, e por isso faz você acreditar que existe vida após a morte. Essa é a ideia. É que nem eu sempre eu fico pedindo para a Sheila entrar assim, porque eu já vi muita coisa. Sim. Eu já escutei bastante coisa, eu tenho muita dúvida. Tem que desenvolver. Se puder desenvolver, isso é bom. Vindo aos estudos da mediunidade aí, né? Aí você começa a desenvolver e tal, então é legal, bem interessante. Então vamos lá. 311, então, a respeito das coisas materiais, tal.
Tá, então é mais ou menos o que o Didi falou e é o que eu entendo. Vamos ver o que eles vão responder, né? Então, o espírito se sente sempre feliz a ser lembrado. Claro, óbvio, quem que não se sente feliz em... Né? Quando a gente fala aí, está conversando com uma pessoa diz, não, eu lembrei de você. Que legal, né? Bom a gente ser lembrado, né? As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que atrai para vós e não os objetos. Né? Quem atrai eles é o nosso pensamento. A gente pensa neles, o nosso pensamento viaja, eles recebem essa comunicação e daí eles acabam até vindo e se aproximando de nós pela energia. Mas não é o fato de ter a gaita do meu pai ali que ele vai ficar preso. Se ele está ali pela gaita, daí é apego. Daí essa gaita é minha, ninguém mexe nela e se alguém mexer eu chuto, né? E assim por diante. Aí é apego. Né? 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Será que a gente vai para o plano espiritual ainda reclamando do que a gente passou na Terra? Vitimizado? Claro que sim. Claro, todas as perguntas que estão aí, como eu falo, depende do grau de evolução. Mas nessa situação, veja, a gente já é vítima aqui na Terra, né? Quando a gente encontra alguém na rua, a primeira coisa que você fala, meu Deus, como eu estou ruim, porque não estou o quê. Essa coisa do sofrimento faz parte da nossa forma de viver, né? Então, quando a gente desencarna, é claro que a gente vai dizer assim, nossa, como eu sofri, como eu estava na Terra, né? Hoje eu estou bem, você está me vendo aqui, mas você devia ver como eu estava quando eu estava vivo. E até uma vez você vê um pai que morreu prematuramente, assim, e do câncer, né, galopante, assim, e daí ele falou, as dores que eu passei com o câncer, assim, não foi tão difícil como ele estava vendo o filho dele perdido no vício. Claro. Aí já transfere uma situação diferente, né? Claro, é óbvio. Aquilo foi um aprendizado para ele. Sim. Ele estava passando as dores do filho dele. Não pode interferir, Sim, né? aí é outra situação. Então vamos lá. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos? Frequentemente as conservam, né? E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar agora como espíritos. É como se você tivesse, vamos dizer, como você tivesse uma dor no corpo por vários anos. Aí você faz uma cirurgia, melhora, começa a andar, a correr, você fica, meu Deus, que maravilha que está agora. Né? Como era mais difícil quando tinha aquele problema lá. Né? É uma avaliação diferente. Mas como eu falo, mais uma vez, a palavra depende está aí. Né? 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Claro que sim. Nossa Senhora, quem que não, né? Isso talvez seja um dos maiores medos nossos da morte. Né? Meu Deus do céu, vou deixar tudo que me faz feliz, aqui, essa minha vida boa que eu tenho aqui, porque a gente não tem ideia de como a vida vai ser para frente. Essa é a ideia. Um materialista, por exemplo, né, que ele tem essa questão assim, acabou tudo para ele, a morte acaba sendo uma situação bastante dolorida, porque, né, meu Deus, vou perder tudo que eu construí, tudo que me faz feliz, minha família, meus amigos, minha casa de praia, assim por diante. Isso que trazia felicidade para ele, com certeza. É que a felicidade não é inerente aos bens materiais, né? Porque geralmente as pessoas felizes não dependem do dinheiro, porque geralmente, às vezes, o que tem bastante dinheiro, ele está mais preocupado com as coisas dele do que a sua felicidade. Né? Sim, eu entendo, mas esqueça essa questão do dinheiro, coisa e tal. Imagina assim, o que te... eu gosto, por exemplo, de passear. Puxa vida, agora eu morri, eu não vou mais poder passear lá onde eu gosto, dar uma volta de carro, entendeu? Comer um sorvete, comer uma picanha, que eu gosto. Esses prazeres você perdeu. Agora vai ser outras situações. Né? Então, a gente fica, digamos assim, a gente lembra dessas felicidades da Terra e isso causa algum desequilíbrio? Essa é a pergunta, né? Porque Jesus falava que a felicidade não está neste mundo, né? Então, isso a gente sabe, né? Então, mais uma vez, a palavra depende cabe aí, né? Porque a gente sabe que
existe um prazo para o fim dessa felicidade assim, efêmera que nós temos aqui na Terra, né? E isso um dia vai acontecer, porque todos nós vamos morrer, né? Agora, não já. Espero que não, né? Quer dizer, viu mais uma vez, mas aí é que está, Laís, veja como o processo, a gente olha de uma forma errada. Porque se a felicidade está lá, tomara que eu morra amanhã. Tomara que eu morra amanhã. E já a gente já diz, não, Deus o livre, tomara que não seja já. Se isso porque a gente ainda acredita que é feliz aqui, né? Aliás, é feliz aqui. Por isso mesmo, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza da sua natureza. Agora a vida lá em cima, a vida é muito melhor, você não tem por que ficar lamentando a vida, as poucas coisas que você tinha aqui de bom na Terra, né? E que eles espiam pelo sofrimento. Mas veja bem, gente, somente os espíritos inferiores, mas aqui na Terra a grande maioria é espírito inferior. Entendeu? Então, por isso que eu falo, a maioria de nós ainda vai sentir falta, né? Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros aqui da Terra. E o Kardec faz um comentário aqui, ó. Tal homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. É natural que a gente tenha saudades de algumas coisas da infância, mas já foram, né? Quem nunca teve um paninho cheiroso quando era criancinha, nenenzinho? Agora eles vão ficar sentindo falta desse paninho cheiroso que nos dava felicidade? Está entendendo? Isso já foi, era uma época que você viveu e deu para frente, né? Agora você está numa outra condição. Você ficar... imagina se estivesse puxando o cobertorzinho até hoje para frente e para fora. Isso não é nada. Passou essa época, né? Deu para entender? Muito bem. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar. Olha, a pessoa que desencarnou, que fez um grande trabalho humanitário aqui, né? E desencarnou, ele fica pensando assim, meu Deus, o que vai ser desse trabalho aí? Será? Fica isso na cabeça da pessoa? Bom, de cara a gente percebe assim, se é um ser que fez trabalhos humanitários, não é um espírito inferior, né? Porque quem vem para cá para fazer trabalhos humanitários já é um espírito de uma categoria melhor. Então a tendência é que para ele isso não cause problemas, né? Alguém vai dar continuidade. É que nem aquela história da vaquinha, tem que morrer a vaquinha para os outros se envolverem. Às vezes, exatamente, né? Vamos ver a resposta. Não sente, né? Como nós estamos falando, porque já é um espírito, né? Porque vê que os outros estão destinados a concluí-las. Ele inicia o trabalho, né? Eu lembro da história do Francisco de Assis, né? Estava falando sobre o Francisco de Assis. Não sei se vocês lembram daquela que Santa Clara era, digamos, a conexão de alma com ele, né? E quando ele descobriu a doença dele, né? Que ele foi se tratar com o médico do Papa, o Inocêncio II, depois ele volta, porque eles dizem para ele que ele não tem mais como restabelecer a saúde, e ele tem um tempo de vida só, né? Eles dizem para ele, vai morrer daqui a 6 meses. E aí, ele começa a entrar em depressão. E daí Santa Clara, mas o que está acontecendo? Você está com medo da morte? Você é uma pessoa tão, né? Ele diz, não é isso que não estou com medo da morte. Eu estou com medo da minha obra, que eu comecei aqui, e eu percebo que os discípulos meus não têm muito interesse em dar continuidade a isso, né? Daí a Santa Clara diz, então pode morrer tranquilo, porque a obra não é tua, a obra é de Jesus. E é verdade, é verdade. Nenhuma obra aqui na Terra é nossa. A obra da Terra é de Jesus. E não é porque você desencarnou agora que ela vai acabar. Tem muita coisa pela frente. Né? Como diz ali, que daí esses espíritos continuam influenciando aqueles que ficaram para continuar aquele trabalho. Exatamente, é isso mesmo. É o que fala na resposta depois, né? É isso mesmo. Eles no plano espiritual, eles continuam ajudando e auxiliando para que aquilo se complete. É verdade, é isso mesmo. Então, seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então eles continuam trabalhando, mas agora, de lá para cá, né? É isso aí, é o que a Juraci falou. Muito bem.
Pergunta 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Você imagine? É mais uma vez o que o Guilherme falou. A gente tem que diferenciar aí o apego digamos assim, do amor àquilo que você deixou aqui na Terra, né? Eu sou um grande compositor, como nós estávamos falando anteriormente, né? Eu faço uma boa música, uma música linda aí, tal, com uma poesia linda, tá? Quando eu desencarno, eu continuo dando valor àquilo que eu deixei aqui na Terra? Claro que sim, com certeza, absoluta, né? Mas também depende da elevação, né? Porque senão você desencarna aí, se você for um espírito muito materialista, ficar procurando os direitos autorais das suas obras depois de morto ainda, né? Vamos ver. Segundo a sua elevação, julga-se de outra maneira, frequentemente reprova o que mais admirava. Pois é. Ele chega no plano espiritual e diz assim, mas que porcaria que eu fiz lá embaixo. Podia ter feito muito melhor. Imagine só. Tem no livro Mensageiros, vocês vão lembrar, o André Luiz vai numa colônia espiritual já mais baixa ali, eles fazem uma visita lá, e eles vão num tipo de um castelo, onde moram os dirigentes daquela colônia espiritual. Colônia Paz e não sei o que, se não me engano. E nessa casa tinha um quadro de um pintor famoso. Eles não falam no livro que pintor que é, né? E o André Luiz olha naquele quadro e diz, nossa, que maravilha, esse quadro eu vi um igualzinho lá na Terra. Esse aqui é uma cópia? Ele tinha visto no Museu do Louvre, na França, né? Porque ele tinha condições, ele foi passear para lá. E ele disse, nossa, eu vi esse quadro aqui igualzinho, é uma cópia? Daí ele disse assim, mas ela parece tão melhor do que aquela que eu vi lá embaixo? Daí ele disse, porque essa aqui é a original. O cara que pintou lá embaixo tinha pintado essa antes. Porque aqui, olha, o plano físico é uma pálida cópia do plano espiritual. Uma imperfeita cópia do plano espiritual. Então tudo que nós temos aqui, desde toda a arte que nós temos aqui, desde poesia, música, artista, pintura, escultura, é muito mais, assim, pior do que o que eles trabalham lá em cima, né? Essa é a ideia. Por isso aqui, ó, quando ele chega lá em cima, ele pensa, mas que porcaria que eu fiz lá na Terra, podia ter feito muito melhor. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Depois que a gente desencarna, a gente continua interessado nas coisas que acontecem aqui na Terra, o progresso das artes e das ciências? Claro que sim, né? Mas isso também depende, ó, até agora apareceu a palavra. Isso depende da sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como sábio, admiram uma obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados em seu progresso. É que assim, eles continuam assim, auxiliando a gente no crescimento da arte e assim por diante. Só que o potencial que eles têm lá em cima, né, eles ficam olhando para baixo e dizem, meu Deus do céu, é tão fácil de fazer, por que não fazem? Né? Mas não é bem assim. Quando está aqui embaixo, a coisa é um pouco diferente, né? É que nem a gente olhar uma escola, como ele diz aqui, e ver as crianças tentando aprender matemática, né? E a gente já sabe matemática, meu Deus, mas como é que não consegue entender isso aí? É tão fácil. Mas não é bem assim, né? Tem os computadores que era para vir 40 anos antes. Mas dado a nossa... Demora e ninguém queria se aperfeiçoar nos estudos, demorou. E é uma cópia, como você falou. Sim. Bem rudimentar do que existe lá. Né? Você vê no livro Nosso Lar, de 1940 e pouquinho, né? O André Luiz lidando já na internet lá em cima, né? Já mostra no livro. Imagine, quase 80 anos depois chega para nós a internet. Então, essa é a citação. 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? Será? Mais uma vez a palavra, porque veja bem, esse negócio de amor à pátria é uma questão muito de evolução espiritual.
quando a gente está crescendo evolutivamente, o primeiro amor que a gente tem é para a nossa família, né? E tal, então você defende a tua família e tal. Quando você cresce um pouco, você já está na escola, você começa a defender quem mora em Itaópolis. Quem já estudou em Mafra sabe do que eu estou falando, né? Quando eu não sou polaco, mas chamava a gente de polaco de Itaópolis, a gente ficava bravo, né? Porque é a nossa raiz, é o nosso lugar. Então a gente defende esse lugar. Aí você começa, por exemplo, a trabalhar aí a nível de Brasil, né? Você já começa a defender mais a tua pátria, ou aquilo que te cria vínculos, né? Que te dá identidade como um brasileiro, entendeu? Então a gente vai defender a nossa pátria. Mas à medida que você, por exemplo, é um ser do mundo, você vai começar a defender coisas, por exemplo, agora na COP, esse pessoal defende tudo pelo planeta, não estão defendendo ali a pátria, eles querem um planeta melhor. Então a gente começa a defender o planeta. Quando a gente é espírito, de que lugar você é? Você não sabe. Você pode ser de outro planeta, de outra galáxia que você veio. Então, um espírito de grau elevado, que tem essa consciência, esse amor, ele continua sendo um amor à pátria Brasil, ou à pátria americana e tal, mas porque ele viveu ali, teve aquela convivência com as pessoas que estavam ali. Mas isso já não gera para ele esse sentimento de defesa, que ele tem que brigar por aquilo. Acabou para ele. Para ele, a pátria dele é o infinito. Estão entendendo? Essa é a diferença. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele entende que a pátria dele é um todo, é o mundo espiritual, né? Vamos ver o que eles respondem aí. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, né? Na Terra é aquela em que possui o maior número de pessoas simpáticas, óbvio, né? Então eu vou defender a minha família, a minha cidade, aquilo que eu deixei. Eu vou continuar no plano espiritual defendendo. Está entendendo? Lá eu vou fazer isso. Se eu for um espírito ainda de uma baixa categoria. Agora, se eu for um espírito elevado, isso já não me importa mais. Acabou. Agora eu estou em outra situação. O Kardec faz um comentário aqui bem longo até. Ele diz assim, a situação dos espíritos, a sua maneira de ver as coisas varia. Então, a situação do espírito, depende da evolução dele, ele vê de uma determinada situação as coisas, né? Na razão do seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra uma parada curta. Óbvio, né? Um espírito de grau elevado vem aqui para cumprir uma tarefa e vai embora. Ele é um ser do mundo, é um ser do universo, né? Tudo quanto aqui se faz é tão pequeno, né, tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem maior importância são para esse espírito pueris aos olhos dele, que eles encontram poucos atrativos desse mundo, a menos que tenham sido chamados para um fim de decorrer um progresso da humanidade. Daí eles ficam mais tempo. Mas fora isso, o que um espírito elevado, vamos dizer, o espírito já está lá em Sírios, que está lá numa situação totalmente diferente, um planeta feliz, que vem para cá para ajudar, ele faz o que ele tem e vai embora. A menos que ele tenha aqui uma tarefa maior. Por exemplo, Maria, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve o convite para deixar a Terra, porque por ele é um espírito mais evoluído já, e seguir o caminho deles. Não, eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui porque eu tenho pessoas que eu gosto aqui, e quero ajudar essas pessoas a crescerem. Fora isso, o trabalho deles é universal, né? E ele continua, ele diz assim, os espíritos de uma ordem intermediária, podem colocar alguns de nós no meio disso aí, passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Quando eles estão no mundo espiritual, eles consideram as coisas mais elevadas do que quando estão na Terra. Os espíritos vulgares, agora é quase nós, né? São de alguma forma os que aqui sempre ficam, permanecem, constituindo a massa da população do ambiente do mundo invisível. Então, a maioria se prende a esse planeta porque não tem condições ainda de ir para frente. Então, está preso aqui. Então, vê as coisas mesquinhas da Terra como as mais importantes. Estão entendendo? Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas tendências que tinham durante a sua vida corporal. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, não é assim? Nas nossas diversões,
intrometem-se nas nossas casas, eles estão por aí, né? Tomando parte mais ou menos da ativa, segundo o seu caráter. Então eles estão na vida ativa, junto com nós aqui, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que elas conseguem, com o que a gente consegue entregar a eles. E se excitam dessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios, que vêm, observam, para se instruírem e depois se aperfeiçoarem. Deu para entender, mais ou menos? Cada um tem uma visão depois da morte, sobre a realidade da sua vida e o que ama, né? 318. Acho que vamos deixar por aqui, são 15 para 8, senão fica mais... São 2 perguntas que nós temos aqui, senão vai ficar mais apertado para eles passarem a palestra. Então vamos fazer a nossa oração. Alguém vai tomar passe aqui? Acho que não, né? Acho que fica todo mundo para depois, né? Vocês vão tomar passe? Então daí a Ieda dá lá o passe lá. Então tá bom. Então vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer essa oportunidade que tivemos de estudar o Livro dos Espíritos, de conhecer um pouquinho mais a nossa realidade pós-morte, né? Na vida futura. Agradecer a espiritualidade da casa que nos recebeu aqui com tanto carinho, com tanto afeto, preparando esse ambiente. Agradecer aos nossos espíritos que nos conduzem durante a nossa vida diária na matéria, ao nosso mentor, nosso guia, nosso anjo. E agradecer principalmente a todos aqueles que contribuem na educação e na evolução dos nossos espíritos que aqui moram nesse planeta Terra. Em nome de Jesus, então, nós fechamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.